Isso aí, galera. Tô aqui pra, na verdade, compartilhar com vocês uma parada. É uma coisa básica, na verdade, como você viver o chamado de Deus para sua vida, como você descobrir seu chamado e como você começar em missões. Então, eu sei que é algo que muitas vezes parece ser complexo, parece ser difícil de ser encontrado, né? Quando fala, meu Deus, o meu chamado. Mas é algo muito mais simples do que você imagina. Eu queria dividir em 3 tópicos esse vídeo. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre isso. A segunda parte eu vou falar sobre como eu descobri o meu chamado. E a terceira parte eu quero falar sobre o que eu estou fazendo depois que eu descobri o meu chamado. O que a Bíblia fala sobre chamado e missões, né? O que é que Deus ele fala a respeito disso? Como que eu posso descobrir meu chamado? Bom, é muito claro quando Deus ele cria a humanidade, ele dá a Adão uma missão. O que seria essa missão? Dar nome a todos os animais e tudo mais, até que Deus vê que não era bom que o homem estivesse só, ele dá a mulher e junto com a mulher Deus dá chamado, a visão para eles dois que é de popular a terra, né? Popular e dominar a terra. Então, o primeiro ponto seria como eu vou ouvir de Deus a minha missão, assim como Adão ouviu. A palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus sobre o ID, ela é muito, 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 muito clara. Porque ele fala lá em Mateus 28 e Marcos 16. Não sei se é Marcos 16, eu vou confirmar. Confirmado. Mateus 28 e Marcos 16. Ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Discipulai as nações. Esse é o chamado para todos nós cristãos. Então talvez você esteja em dúvida o que fazer para descobrir isso. É muito simples, você tem que ir. Você tem que fazer algo, independente de você ver um anjo descendo sobre você. Porque a palavra de Deus, ela diz muito clara, quando Adão foi criado, ele tinha que fazer ele tinha aquelas obrigações. Então você tem a obrigação de ir. É a sua casa, é a sua vizinhança, a sua escola, a sua faculdade, não importa onde seja, você precisa ir e fazer alguma coisa. Ah, Neto, mas como que eu vou descobrir meu chamado específico? O que seria seu chamado específico? Na verdade, é a forma de atuação no ID. Tem gente que tem facilidade para os negócios, tem gente que tem um chamado muito lindo para a família, para influenciar famílias, tem gente que tem chamado para artes e entretenimento, tem gente que tem chamado para política, tem gente que tem chamado para a área de saúde. Então, independente da área que você ama, que você gosta, que queima no seu coração, você precisa ir fazer algo. Ah, mas como que eu vou fazer algo se não tem ninguém que vai me ajudar com isso? Cara, com certeza você conhece alguém que tem uma visão. Não tenho dúvida disso. Se você está na igreja, você conhece seu pastor, que ele tem uma visão. Se você está num ministério específico, dentro da sua igreja, você tem o seu líder que tem uma visão. Se você está vivendo dentro do seu trabalho, o seu chefe, o seu líder, o presidente da sua empresa, e você está lá, o seu presidente, ele tem uma visão. A primeira coisa que você tem que fazer é sirva a visão de alguém. A partir do momento em que você serve a visão de alguém, você vai se aproximando do seu chamado específico. Ou seja, nós nascemos para servir. Jesus foi o maior servo de todos. Jesus era humilde, manso, e ele dizia que quem quer ser o maior no reino de Deus, que seja servo de todos. Assim nós precisamos. Tem gente que vai servir sendo presidente. Ah, mas como que você servir sendo presidente ou sendo líder? Se você quer ser líder, você tem que ser servo de todos. Como você está servindo a sua nação, talvez a proporção para isso vai aumentar. Então esse é o primeiro ponto, é muito mais simples, sirva a visão de alguém, descubra o que queima no seu coração, comece a servir na recepção, comece a servir no apoio, comece a servir no louvor, comece a servir no vídeo, mas sirva a visão de alguém, porque a sua visão, quando você segue a visão de alguém, isso vai te aproximar do chamado de Deus para a sua vida específico. E um chamado geral também. Porque você está indo, você está fazendo discípulos, você está sendo treinado, você está sendo capacitado, o Espírito Santo está te dando sabedoria, está te dando discernimento para você cumprir o ID. Que nós temos que ir, independente, meu irmão, de onde você esteja hoje, você tem que ir e fazer alguma coisa. Mesmo que seja na internet, cara, tem muita gente fazendo vídeo hoje, não vou fazer vídeo, por que eu faria vídeo? Meu irmão,
Faz um vídeo, alcança uma pessoa. Sei lá, faz alguma coisa que alguém vai ser impactado. Vai na rua distribuir alimento. Pô, seu pastor, a sua igreja está fechada. Pergunta ao seu pastor como você pode servir ele. Você pode levar comida na casa dele, você pode almoçar com ele, você pode levar uma pizza e comer com a família dele. Mas sirva a visão de alguém, traga transformação. Nós temos que frutificar, meu irmão. E para a gente frutificar, nós precisamos ir e fazer alguma coisa. Então essa é a primeira parte do vídeo, espero que tenha ficado claro. Biblicamente falando, você precisa servir a visão de alguém. Davi, ele serviu a visão de Saul, ele já era ungido rei. Ele permaneceu, ele teve, enfim, a história de Davi conta muito isso. José, ele serviu até que ele cumpriu o chamado de Deus na vida dele. João, Pedro, Tiago serviram Jesus até que eles foram fazer discípulos de todas as nações, até que Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, depois de errar, ele prega, 3.000 almas são salvas. Todos esses homens serviram a visão de alguém. E com isso, o chamado específico deles, ou seja, a forma de atuação deles dentro do ID geral, começou a acontecer. Vá, sirva a visão de alguém, vá e faça alguma coisa. A segunda parte, eu quero contar para vocês como eu comecei, vou falar já como começar em missões. E é muito simples, na verdade tem tudo a ver com a primeira parte do vídeo que eu falei, sobre você ir. Você precisa ir fazer alguma coisa, tá? Mas eu descobri... Desculpa aí, pessoal. Trabalho aí. Como que eu vou descobrir para onde eu irei? Se só tens as palavras de vida eterna. Como que eu vou descobrir para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Quando você está servindo a visão de alguém, Deus ele vai alinhando os propósitos e os planos dele na sua vida. Ou seja, descubra o que Deus quer para você. Quando eu fui, como eu comecei? Eu fui com o Dunamis fazer missões lá em Moçambique. Eu não sabia que eu ia ser missionário. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha já no meu coração em fazer missões, só que o primeiro contato que eu tive com a Bíblia foi com os testemunhos de Jeová. Então, desde aquela época, desde os meus 18, 17, 18 anos, eu já falava, eu quero ir para as nações, eu preciso viver para isso, é isso que eu quero. E durante um tempo passado, eu fiquei 6, 7 anos aí longe de qualquer contato com a Bíblia, até que eu voltei para Jesus Cristo. E foi quando eu ainda não tinha clareza se eu ia viver em missões em tempo integral, no caso, indo para algum lugar. Mas surgiu essa oportunidade de ir para Moçambique e eu abracei a oportunidade. Significa que eu já sabia que ia para Moçambique? Não, porque todo mundo estava indo para Moçambique, todo mundo sabia. Todo mundo falava, uau, Tô indo pra Moçambique, tô indo pra África, não sei o quê. E para mim, eu tava tipo, Deus, eu só estou te obedecendo. Senhor, eu tô indo, não faço ideia porque eu tô indo. Quando eu cheguei lá, eu descobri. Na verdade, eu recebi palavra do Senhor confirmando e me lembrando. Não foi algo assim, você vai ser um missionário, vai ser, lembra que o seu coração era o coração para servir em missões. E aí meu coração queimou. E eu descobri que eu tinha que começar. Eu descobri que eu tinha que fazer algo, mas eu estava trabalhando no Dunamis, então eu não podia largar tudo e simplesmente para missões. Eu precisei ser fiel àquilo que eu tinha me comprometido. Se você vai sair de um lugar para ir fazer missões, se você está trabalhando e você vai largar isso, se você está na sua igreja e você vai largar para fazer missões, os seus líderes te apoiam nisso. Provérbios ele fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Você tem buscado conselheiros e pessoas para te direcionar? A palavra de Deus fala isso. Não é que você depende de pessoas para ir fazer alguma coisa, mas é que você depende da palavra do Senhor. E a palavra fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Você precisa ter pessoas que vão te aconselhar, pessoas que vão te direcionar. Então, quando você larga tudo para você viver missões, para você viver no campo missionário integral, em que você sai do seu país, você sai da sua cidade, você precisa que as pessoas que estão mais próximas de você, que te amam, te apoiem e te direcionem e te incentivem. Se você ouvir a palavra do Senhor dizendo para você ir, tenha certeza que Deus ele vai trazer paz para as pessoas que estão ao seu redor. E se não trouxer paz, que são as exceções, meu irmão, ouça a palavra do Senhor e saiba o que você tem que fazer com isso. Talvez não seja o tempo certo para você ir e fazer algo, mas você tem que esperar 1, 2, 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos para você ir e mudar a rota que você tem vivido hoje.
Então, foi assim que eu comecei missões. Eu vi uma oportunidade e hoje nós temos diversas escolas de missões incríveis. A gente tem uma 2414 do João Paulo, tem o DTS na Dunamis Farm, tem várias escolas de missões da Jocum, tem o Shores of Grace, tem muitos lugares incríveis que fazem trabalhos incríveis, te treinando para te enviar para as missões. Eu fui especificamente assim, e aí depois de 3 meses eu fui de novo para Moçambique, e aí passado 1 ano e meio, eu fiquei 1 ano praticamente sem ir para missões, meu coração queimava para missões, mas eu precisava servir a visão local da minha igreja, eu precisava servir o Ministério Dunamis, que era onde eu estava na época. Assim que acabou meus 2 anos lá, eu fui para o DTS, me convidaram para fazer parte, né? Eu ia como um aluno, me convidaram para fazer parte como staff, eu aceitei, eu fui como staff e estudante, e graças a Deus, Deus me deu, não é uma coisa fácil, não é um privilégio que você vai falar, Nossa, que legal, um privilégio. Um privilégio que requer muita responsabilidade. Então quando eu fui para o DTS, foi lá que eu vivi os maiores romperes da minha vida, financeiros, maiores romperes de crescimento, de caráter, de amor às pessoas. Então essa é a segunda parte do vídeo, onde eu falo para vocês sobre como eu comecei, sobre como você pode começar. E a terceira parte eu quero contar alguns testemunhos, na verdade contar algumas histórias sobre as missões que eu fui. Na verdade a primeira missão que foi mais marcante para mim, obviamente, foi essa de Moçambique, foi onde eu encontrei a minha noiva, que a gente se conheceu, na verdade, né? A gente não começou a ter nada lá naquela época, mas foi onde a gente se conheceu. E se você não sabe a nossa história, tem aqui no nosso canal, acessa lá. Mas foi lá que a gente se conheceu. Depois eu voltei lá e eu entendi que eu teria um tempo, eu vou ter um tempo, na verdade, ainda, da minha vida naquela nação. Quando eu fui a primeira vez para Moçambique, voltei 3 meses depois, no final do ano, eu fiz uma missão, e se você não viu, você pode acessar também o canal do Dunamis lá, que tem sobre a missão que a gente fez. Foi uma viagem evangelística, que eu poderia dizer. Nós alugamos um motorhome, um trailer, e a gente viajou por 9 dias, passando por mais de 11 cidades. Foi uma viagem incrível. Foi onde eu tive os meus maiores romperes de questão de evangelizar. Nós evangelizamos para muitas pessoas que estavam perdidas, nós vimos muitos enfermos serem curados, a gente viu pessoas que estavam sem esperança, tendo esperança nova, e a gente viu Deus se manifestando nessa viagem. E o meu coração queimava como nunca. Eu estava, preciso pregar o evangelho, E a gente estava na frente lá em Balneário Camboriú pregando o evangelho para várias pessoas. A gente ia, via um curado, via sendo curado. A gente teve palavras de conhecimento, caça ao tesouro, a gente procurava as pessoas, a gente encontrava, a gente viu muita salvação. Foi a viagem mais louca que eu já fiz na minha vida. Eu fiz, Deus, vai, só me usa. E eu fui. As coisas fluíram, foi uma viagem, a gente teve muito romper em família. Também nós da viagem, eu, Léo, o Thiago, Igor, o Afonso, o Tuca, o Thierry, o Tavinho. A gente foi para essa viagem, foi um tempo assim absurdo, foi muito bom, a gente viu muito romper, né? Então essa é uma experiência, mas a experiência mais marcante que eu tive até hoje, com certeza, foi minha viagem que eu fui para os Himalaias, né? Se você me acompanha no perfil do Instagram, você vai saber exatamente o lugar que era. E quando eu estava lá, eu pude ver uma realidade de igreja perseguida. Lá nos Himalaias não é permitido pregar o evangelho. Lá você tem que ir pianinho, literalmente. Você não pode andar com a Bíblia na mão, você não pode falar de Jesus nas ruas. E eu queria contar um testemunho bem específico para vocês, para encerrar esse vídeo, para edificar a sua vida. Quando a gente fala, talvez você tenha assistido no Descende, 7.000 povos inalcançados, ou mais de bilhões de pessoas, né, que não ouviram ainda a palavra de Deus. Cara, isso é real. E isso dói o coração. Dói o coração porque a gente tem a oportunidade de ser livre aqui no Brasil. A gente tem a oportunidade de pregar o evangelho e muitas vezes nós não fazemos. E quando eu fui para lá, para os Himalaias, eu fui para uma vila que chama Daman. Não vou falar o país, mas se você pesquisar talvez você encontre. E nessa vila a gente andou, é uma vila que é bem alta assim aos arredores da capital.
dá cerca de 6 horas, 7 horas da capital. E a gente foi para essa vila e a gente andou 5 horas para chegar num outro vilarejo. Só que a gente andou 5 horas e a gente andou, só que era subida, meu irmão. Era subida, 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 ladeira, 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 subida, 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 uns cenários incríveis, parecia cenário de filme, assim. Tinha muita, 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 muita coisa assim, impressionante que você olhava. Você via as crianças voltando da escola, das escolas que tinham lá, escolas pequenas, né? E tudo que acontecia impactava. Tudo, tudo, literalmente tudo. Você olhava para uma coisa e você falava, uau, que coisa impressionante. A gente andou 5 horas para chegar no vilarejo. Imagina uma vila feudal. Na verdade era uma vila de uma casa só. Casinha de madeira, construída com pedregulhos, um búfalo, umas galinhas, um lugarzinho onde eles guardavam feno, que era a comida para o búfalo, a plantaçãozinha de arroz. Imagina um cenário como se você voltasse assim 600 anos atrás. Era isso que a gente encontrou lá. E quando a gente chegou nessa vila, a gente, pela primeira vez na minha vida, eu conheci alguém que nunca tinha ouvido a história de Jesus Cristo. Era a mãe e uma filha. A mãe aceitou Jesus, a filha não quis aceitar, nós oramos por cura, ela não foi curada totalmente. Eu acho que ela achou bem estranho, na verdade, a gente estar fazendo aquilo. Mas o nosso coração se encheu de gratidão por nós podermos estar lá compartilhando o Evangelho a pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Num cenário de igreja perseguida. Existem irmãos que estão sofrendo pelo Evangelho. Existem pessoas que têm morrido porque simplesmente têm confessado o nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós, brasileiros, precisamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos para essa realidade. Então, meu irmão, espero que esse vídeo ele tenha trazido uma clareza, um direcionamento para você. Eu espero que a partir daqui você entenda o que você precisa fazer, o que a palavra de Deus diz, como você pode começar. E eu tenho certeza que esses testemunhos que talvez você conte sobre algo que eu vivi, você vai começar a contar sobre algo que você viveu. E você não precisa ir para longe para isso, você pode começar dentro da sua casa. Você pode começar pregando para o seu pai, para sua mãe, você começa pregando para os seus primos, não importa. O que importa é você ir, fazer alguma coisa e o Espírito Santo ele vai agir através de você. Então é isso aí, espero que tenha ajudado vocês. Deus abençoe, tamo junto.